Olá, mais um café com elas, não, café com eles, né? Hoje nós estamos aqui Por favor. Estamos aqui com o Carlos Coletti. O Carlos Coletti, ele é psicanalista aqui do nosso litoral, atende em Pontal do Paraná, né, pela prefeitura, no CAPS, e também tem o consultório, né, no Centro Clínico Pontal. E nós vamos tratar, né, estamos aí começando o mês de setembro, e a gente vem hoje aqui no Café com Elas, com a doutora Marcele Camargo, tratar de um assunto delicado, né? Nós estávamos aqui nos bastidores falando da dificuldade de falar sobre o Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. E aí por isso trouxemos hoje aqui uma pessoa especialista, né, um psicanalista, para tratar dessa temática conosco. Muito obrigada por estar aqui, Carlos, a nossa gratidão. A gente agradece, viu, Carlos? E é sempre bom tratar um assunto tão sério com profissionais que entendam e se embasem para falar sobre o assunto, né? Então, hoje, assim, gostaria que você explicasse um pouquinho, né, para o nosso público o que a gente tem que se preocupar quando a gente vai pensar em suicídio, assim, como que... Eu sei que não é uma matemática, né, mas... Sim. Então, oi para todos, muito obrigado, né, pelo convite, de estar aqui compartilhando desse pensamento sobre o suicídio, sobre a prevenção do suicídio, que é realmente algo muito complexo, envolve muitas coisas, porque o ser humano em si ele é complexo, ele é biopsíquico, histórico, social, espiritual. Então não tem como você olhar o ser humano por um ângulo apenas, né, pelo seu campo biológico ou pelo seu psicológico, mas a gente tenta um pouco compreender essa questão que hoje é tão importante. O número de aumento de suicídios é alto, o número, cerca de 1 milhão de pessoas por ano tendo suicídio, cada 40 segundos, né, uma pessoa está tentando se matar. Então, é um tema difícil, é uma epidemia que a gente vive, mas a gente não sabe falar muito bem sobre isso. Infelizmente, a gente faz muitas campanhas sobre o suicídio e prevenção, só que as nossas ações elas não surgem tanto efeito, porque a gente não trata exatamente da questão. A gente finge, né, que faz alguma coisa, mas a raiz exatamente a gente não mexe, que, ao meu ver, enquanto psicanalista, é a base da infância, a criação dos filhos, a função paterna, a função materna. Ali é que se forma esse conteúdo psíquico, essa mente, essa estrutura que vai dar suporte para a vida desse ser humano na vida adulta. Essa base da primeira infância que vai dar suporte emocional, psicológico, que vai dar a capacidade dele sobreviver nas questões do mundo, nas frustrações, do ouvir não, na questão social, no relacionar-se com o outro, que o outro nem sempre vai ser o que eu quero que ele seja, o outro nem sempre vai falar o que eu quero, o outro às vezes vai dizer não para mim. Então essa capacidade de frustração é importante, né, da criança compreender. Até que a gente estava conversando aqui, né, que fizeram experimentos com cérebros de pessoas que suicidaram-se e houve nesse cérebro um grande número de metilação. E o que é metilação? É estudado pela epigenética, né, a ciência que estuda essas mudanças na genética. A metilação é uma mudança nos neurônios, nas sinapses, nos encontros ali dos neurotransmissores. Às vezes, como diz, é a modificação na expressão desses neurônios. Então pode haver menos serotonina, menos dopamina, que são os neurotransmissores do bem-estar, né, do prazer, da alegria. E esse processo de metilação houve nesses cérebros que foi estudado, havia ali. E ao ver isso, o histórico dessas pessoas eram pessoas que foram crianças que tiveram uma interação social ali familiar muito deficiente, disfuncional. E outro experimento, por exemplo, que fizeram foi um rato. Pegaram um rato e colocaram num ambiente estressante. E depois mediram, né, ali analisaram o cérebro e houve metilação. Depois tiraram esse rato
colocaram em outro ambiente e a metilação voltou ao normal, o cérebro voltou ao normal, a serotonina voltou, a dopamina voltou. Então deduziu-se, né, pelos estudos, que o ambiente estressante ele modifica a genética. E as crianças que são criadas em famílias disfuncionais, pais que se separam, que agridem, que violentam emocionalmente, que brigam entre si, naquele ambiente estressante. E o que é o estresse, o ambiente estressante? É algo que é constante, é como um parafuso. Você aperta, 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 aperta e ele espana. Esse é o estresse. Aquele ambiente que a criança está sempre ouvindo, vindo, você não presta, você é burra, você é isso, você é aquilo, e vê o pai brigando com a mãe o tempo todo. Isso porque é constante. Isso é física. Tudo aquilo que é constante, ele aumenta. Tudo que é constante, ele cria força. Ele cria força. Então essa criança, esse cérebro da criança, ela está sofrendo uma violência. E está havendo uma metilação. Esses neurônios estão sendo modificados. E isso vai fazer com que essa criança, na vida adulta, tenha mais potencialidade para cometer um suicídio, por exemplo. Isso vai provocar uma série de modificações, a estrutura psíquica dela, a capacidade de frustração dela. Uma outra coisa muito interessante é que foi estudado, existe uma proteína S100B, que foi encontrada no sangue de pessoas que sofreram traumas cranianos. Foram lá, bateu a cabeça e os médicos encontraram essa proteína S100B no sangue. E uma psiquiatra foi lá e estudou, viu o sangue de crianças que foram traumatizadas na infância, psicologicamente, emocionalmente. E essa mesma proteína estava lá. Uma proteína que mexe, que altera o sistema nervoso. Ou seja, às vezes o pai, a mãe, essa função, acha que não tem importância aquilo que ela está falando. Mas veja bem, aquilo que o pai e a mãe estão falando está causando um trauma na mesma instância, como se fosse um trauma craniano, como se estivesse batendo a cabeça da criança na parede. Então não existe essa diferença. Então é um trauma, traumatizado. Isso influencia em tudo. Então, eu como psicanalista, eu falar de prevenção é falar desse cuidado da infância, da criança, do exercer bem a função paterna e a função materna. Isso é complexo. Ninguém sabe ser mãe, pai, é um aprendizado. Não tem receita, não tem receitinha pronta, né? Mas a gente pode buscar compreender mais isso. É isso que eu ia te perguntar, Carlos. Como a psicanálise vê, né, a prevenção? Como que a gente, né, trata essa situação da prevenção? E acho que você resume muito bem essa situação. É cuidar dessa primeira infância. Sim. Né? Como é que se estabelece essas relações, porque, né, na família, principalmente. Sim. Porque o que eu vejo nos atendimentos, pessoas que vêm com ideação suicida, tentam se suicidar, são pessoas que realmente, você vai ver o histórico delas, é uma família disfuncional. Para prevenir isso, né, você vai ter que olhar para essas questões traumáticas. Você trabalhar a pessoa que já está comprometida, com o cérebro comprometido, é muito mais complicado. Mas se ela tiver já com uma estrutura borderline, bipolar, psicótica, é muito, muito complicado. Ela vai ter que ser medicada, passar por um processo de psicoterapia, muito profundo. E muitas vezes não dá conta, entende? Não dá conta. Por isso a prevenção tem que ser lá na infância. Não tem outra maneira de prevenir. E a gente estava falando aqui, né, um pouquinho antes sobre que sentir faz parte, né? Que é importante sentir, ter os sentimentos, que a gente não tem que ficar assustado com os sentimentos. E que você não sentir e ser amorfo aos sentimentos da sua vida que é preocupante. Então, eu acho como uma frase que eu
que eu gosto muito é essa. A gente tem que sentir, não pode ter medo dos nossos sentimentos. Sim, E as variações de humor faz parte. exatamente. E como é bom a gente, né, poder trazer essas temáticas dentro do Café com Elas e com Eles hoje, porque você veja, nós temos 2 pessoas aqui da área da saúde, né, psicanálise e odontologia, mas, enfim, todos nós lidamos com seres humanos. Sim. Né? Enquanto que é bacana a gente poder entender aonde que está, né, a virada de chave, talvez, disso, da questão da prevenção, né? E são coisas muitas vezes simples, Sim. né? Que é aquele cuidado lá na primeira Exatamente. infância, é dentro de O casa. acolhimento da mãe, acolhimento. a aceitação, o desejo. Toda criança que entra, ela quer ser desejada. E esse desejo, as palavras, a forma de falar, é ali que se previne, é ali que você constrói a vida psíquica emocional. E é interessante que do 0 aos 6 anos, mais ou menos, 5 anos, a mente dessa criança, ela está no estado hipnótico. Então as ondas cerebrais dessa criança estão como se ela tivesse uma hipnose. Então por isso que ela é muito programada, ela recebe facilmente aquilo. Então é muito importante aquilo que o pai fala, aquilo que a mãe fala, aquilo que a mãe faz, é extremamente importante. Os exemplos. E aquilo que você falou é muito importante. A gente aceitar a nossa humanidade. E a gente aprender a conviver com a nossa humanidade. A gente vive numa sociedade hedonista, que é busca pelo prazer imediato. E não é. É a ética do prazer. A gente mudou a configuração familiar, mudou a configuração. Antes a gente vivia na ética do dever, né, dos nossos pais. Que você fazia as coisas porque tinha que fazer. Você vai para a escola porque você tem que ir. Você vai comer porque você tem que comer. Tem que fazer isso. Hoje em dia, até mesmo com a criação das famílias, a configuração, mudou e está muito na ética do prazer, da vontade. Não quer comer, não tem problema, come depois. Não quer ir para a escola, não tem problema, não vai. E isso é muito prejudicial para essa criança, porque não constrói o superego, não constrói a consciência moral. E essa consciência moral, esse superego, vai ser muito importante na hora nessa questão do suicídio. Porque existe uma moral, uma ética na questão do suicídio. Se houvesse deficiência no superego, consciência moral, ela vai ter menos barreiras que vai fazer com que ela, né, impeça ela de fazer dessa forma. Então a gente precisa ter... É essencial você compreender que você é um ser humano, que você sofre, que você oscila de manhã. E tudo bem, tá tudo né? bem, Tá tudo você bem, é assim mesmo. vai acordar angustiado, vai ficar triste, vai dar vontade de chorar, vai ficar alegre. Não é todo dia que você vai querer acordar e fazer tudo perfeito, mas tem que fazer, são as obrigações. E que se tiver dúvidas, eu acho, conversar com pessoas, né? Sim. Procurar ajuda. Se você vê que, lógico, hoje a gente está se medicando, eu vejo lá no CAPS, as pessoas muitas vezes elas não querem o tratamento, elas querem o remédio, porque justamente elas não querem sentir aquilo. Sim. Tipo, eu senti uma tristezinha hoje, tipo, meu Deus, eu preciso tomar um remédio. Senti uma ansiedade, preciso tomar um remédio. Mas ela não quer compreender aquilo. E esse sentir é importante. É Saber de onde vem, o porquê vem. Exatamente. Né? É autoconhecimento. Né? Gente, A né? dor vem para te mostrar alguma coisa, né? Porque alguma coisa saiu da ordem. Então, é o processo de desenvolvimento. Você tem que crescer, a vida está sempre te levando para isso. E faz parte, você é um ser humano. Agora, existem os estados patológicos, mesmo que a gente entende que a doença, a patologia, é aquilo que priva a pessoa. Então, ela sente algo que privou ela da vida. Ela não consegue sair de casa, ela não consegue conversar com as pessoas. Então, privou da vida social. E tudo bem, você vai procurar uma questão para fazer você voltar, né, ao estado de saúde, essa restauração. Mas o sentir, as coisas, você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que lidar com a frustração, você vai ter que lidar com a tristeza, vai ter que lidar com a chuva que está chovendo, entendeu? Você vai ter que lidar com a tua angústia, porque o ser humano é um ser de angústias. E o ser humano não vai existir sem angústia, ele não pode existir sem angústia. Porque a angústia é uma mola propulsora que faz com que ele age. Se você estiver bem o tempo todo, você não faz nada. Você não faz nada. E ninguém fica bem o tempo todo. É assim, o ser humano...
É um Para assunto, ser- né? É um assunto para um programa inteiro, que a gente trouxe aqui, né, a temática do suicídio e da prevenção ao suicídio. Acho que a questão é essa, né? E o quanto que esse tema a gente pode mergulhar profundamente e fazer Sim. várias reflexões. Mas eu acho que a principal mensagem que a gente gostaria de deixar no Café com Elas de hoje, no Café com Eles, é justamente essa questão da família, Uhum. né? Da construção, que a gente pode fazer muita diferença Sim. tendo uma construção diferente lá na primeira infância. Com certeza. Eu acredito muito nisso. Primeira infância, a função paterna, a função materna é extremamente essencial. E quando eu falo função paterna, função materna, não quer dizer homem e mulher, Sim. é função. São as funções, sim. Às vezes, Pode ser dois avós. sim, pode ser, dependente de quem seja, Uhum. mas cumprir a função paterna. Lógico que uma mãe solteira ela vai ter muito mais dificuldade de exercer as duas funções, porque ela vai tender à função materna, que é sempre acolher, trazer para dentro. A função paterna é aquela que coloca a lei, que Sim. ele leva você para fora. Tipo, olha lá, filho, o mundo tá lá fora. A mãe segura e o pai solta. Exatamente. A função materna vai fazer com que se segure. Tipo, não, fica aqui, não sei o que, tal. Vai ter um certo tipo de domínio sobre essa pessoa. E isso é muito prejudicial para a vida psíquica dela, porque pode dar a ela uma tendência a suicídio depois também. Então, as duas funções são essenciais no ser humano. Paterna e materna, independente se seja homem ou mulher, se seja mãe solteira ou seja pai solteiro, as duas funções são extremamente importantes. Senão é completo. Por quê? Eu faço esse exemplo aqui. Quando a criança nasce, ela sai do útero, ela sai um animalzinho psicótico, ela é rebelde, ela tem pulsão, ela é impulsiva, ela tem raiva, ela tem ódio, ela tem tudo. Ela chora por tudo, É. porque ela não sabe nem entender o que está acontecendo ali. Exatamente, é um animalzinho. Sim. A função paterna, a função materna vem justamente para barrar esse animal, que somos nós que nascemos ali. Então vem a função materna, vem a função paterna e barra, ela coloca a consciência moral, coloca o superego, coloca a lei. Vai fazer com que essa criança vai passar para a sociedade com mais barreiras, com uma consciência moral, vai conseguir conviver socialmente. Quando essa função é defeituosa, a pessoa tem a função materna, ela vai passar com menos barreira para essa sociedade. Então vai ter mais dificuldade, ou se é só paterna, vai ter mais dificuldade. Então essa barreira não extremamente firme, porque daí é o extremo do neurótico, vai sofrer muito também, porque vai ter muita lei, muita regra. E essa muita regra, essa consciência moral muito repressiva, vai fazer com que tenha muita crise de ansiedade, muita cobrança, autocobrança. Só que a ausência dessa função vai fazer com que a pessoa ela passe mais psicótica, digamos assim, que é o problema da sociedade. Ela não tem muita lei, ela não tem muito problema com o problema dela é com o outro, entendeu? Porque eu tô mal, porque a Rossane fez isso comigo. Olhou errado. Fez errado. Culpabilizou os outros, Exatamente, né? culpa os outros. O excesso de função materna. A função materna traz a culpa sempre para mim. Tipo, eu sou culpado de tudo e tal. E a falta infantiliza, vai levar a pessoa É o equilíbrio. a ser É buscar o equilíbrio de tudo isso. difícil. equilíbrio. Carlos, que aula. Aham. Maravilha. Passamos um Não é pouquinho do fácil. tempo. Passamos um pouquinho do nosso tempo, mas eu acredito assim que é uma temática que realmente a gente precisa tratar e precisamos não deixar esse assunto lá só para o mês de setembro. Sim, Né? Nós exatamente. precisamos sempre estar tratando disso, falar de prevenção, falar de ser humano, falar dessa complexidade que nós somos. Eu acho que realmente a gente pode enriquecer muito a sociedade onde a gente está inserido. Sim. E compreender que também essa ideia do suicídio faz parte da humanidade. Sim. Faz parte do... Porque esse sistema que a gente ele é muito bom, mas às vezes dá uma pane. A gente não foi feito para se matar, a gente foi feito para morrer. Mas de vez em quando dá uma pane no sistema. E esse sistema de sobrevivência nosso é muito forte. Se eu pegar uma faca aqui e colocar aqui, vai vir uma resistência, não vai deixar. E esse sistema vai se enfraquecer muito na infância.
Então a linha infância é que vai dar o suporte para esse sistema futuramente suportar as questões da vida. Então é isso aí. Muito obrigada, Carlos. Viu? Gratidão por esse E eu que momento, agradeço. né, por aceitar o nosso convite, por estar aqui, falar desse tema que é delicado, mas é muito necessário. A nossa gratidão. Eu que agradeço. Se quiser, deixa o número para as pessoas. E a gente tem um Isso. telefone que é um telefone de apoio, né? Que é um apoio emocional e é o suicídio, que é 188. Então é um telefone assim, que se você estiver num momento de muita dificuldade, sozinho, precisando conversar, é um número que ajuda muitas pessoas. Sim, Então- se você tiver, né, com esse sentimento, essa ideia suicida, converse com alguém. Eu não fico sozinho É neste importante momento. conversar com alguém. Que bom poder trazer essa temática aqui no Café com eles. E nós esperamos vocês na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.